paz do Senhor, cumprimento a todos os nossos irmãos, todos que têm acompanhado o nosso ministério através dos nossos canais, no site, no YouTube, no Instagram. Uma grande alegria estarmos juntos esta manhã para meditarmos na palavra do Senhor, para aprendermos, para ouvirmos a voz do Senhor e juntos crescermos na graça e no conhecimento. Essa palavra que nos dá vida pode transformar as nossas vidas. Uma grande alegria, irmãos, estarmos juntos compartilhando desse ensinamento que o Senhor tem para as nossas vidas. Para nós iniciarmos a nossa aula, nós faremos uma oração, colocando as nossas vidas diante de Deus, nosso coração, nosso entendimento, possamos entregar tudo ao Senhor neste momento, que Ele possa falar aos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos diante de Ti. É um privilégio, Senhor, poder estar diante de um Deus tão poderoso, Senhor, um Deus criador dos céus e da terra, mas aquele Deus que tem comunhão com as nossas vidas, que fala conosco, que se manifesta a nós através da Sua palavra. É um grande privilégio, Senhor, meditarmos na Tua palavra, recebemos de Ti, Senhor, um alimento, Senhor, que pode transformar as nossas vidas, que pode mudar as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos a Ti, fala conosco nesse dia. Tu conheces o nosso coração, Tu sabes, Senhor, aquilo que temos buscado em Ti, aquilo que precisamos de Ti, mas acima de tudo, Senhor, nós precisamos conhecer a Ti. Nós precisamos, Senhor, ter um encontro contigo, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, entregar a nossa vida a Ti, confiar em Ti e saber, ó Deus, que Tu podes fazer tudo em nossas vidas. Senhor, venha de encontro aos nossos corações, Senhor. Realize uma grande obra. Quero Te agradecer, Senhor, pela vida do nosso pastor. Quero Te agradecer, Senhor, pela obra na vida do Teu Filho. Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio, por toda a direção vinda de Ti. Te agradecemos, Senhor, por essa visão do Teu servo sobre esse plano de leitura. Senhor, por tudo que tem Senhor, refletido em nossas vidas, esta bênção, esta comunhão contigo. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, pela direção do Teu servo. Renova a vida do nosso pastor. Renova, Senhor, para que ele seja grandemente, Senhor, alcançado por Ti, como tem sido, ó Deus. E nós, Senhor, daremos a Ti toda a glória, toda a honra, Senhor, todo o louvor. Colocamos diante de Ti, Senhor, todos os trabalhadores da Tua casa, todos os nossos irmãos, Senhor, que têm se dedicado ao ensino, ao louvor, Senhor, aos cuidados da Tua casa. Nós Te agradecemos, Senhor, por cada servo, por aqueles, Senhor, que tem trabalhado, Senhor, aqueles, Senhor, que tem estado diante de Ti, Senhor, com a mão no arado. A Tua igreja, Senhor, tem avançado, a Tua igreja, Senhor, tem feito uma grande obra. Senhor, e nós pedimos a Ti, renova, Senhor, o Teu povo, renova, Senhor, os nossos irmãos, renova a Tua igreja. Nós pedimos a Tua bênção sobre nós, Senhor, em especial sobre esta aula, sobre esse dia. Nós pedimos a Ti, Senhor, fala ao nosso coração. Nós queremos ouvir somente a Tua voz, Senhor. Estejamos prontos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Precisamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós daremos continuidade aos estudos que temos feito do Novo Testamento. E nesse dia em especial, nós falaremos do livro de 2 Coríntios. Os irmãos, na semana passada, tiveram a aula com a diaconisa Cris, da primeira carta aos Coríntios. Nesse dia, nós falaremos da segunda carta aos Coríntios, dando continuidade a esses estudos que temos feito. O propósito dessa aula, irmãos, é trazer um panorama
contexto histórico, autoria, a provável data de escrita, características, tudo isso para que nós sejamos subsidiados na nossa leitura. Nós concluímos agora o livro de Romanos, já iniciamos 1 Coríntios, e ao decorrer desse mês chegaremos à segunda carta aos Coríntios. Então esta aula, quando os irmãos chegarem à segunda carta aos Coríntios, os irmãos já terão essa visão panorâmica do livro, podendo ter um entendimento mais claro da escrita do livro. A carta de 2 Coríntios, ela é uma carta muito pessoal. Vocês verão ao decorrer da leitura, ela é uma carta que tem uma linguagem muito pessoal e autobiográfica. Nós encontramos uma narrativa de Paulo com um coração muito aberto, coração muito disposto a um lado muito humano de Paulo na narrativa dele, a carta aos Coríntios. O contato de Paulo com a igreja de Corinto, ela estendeu-se por um período de muitos anos, cerca de aproximadamente 7 anos. E ela foi, e esses contatos, essa aproximação de Paulo com a igreja de Corinto, como os irmãos já viram com a diaconisa Cris, ela foi bastante complexa, bastante. Paulo visitou Corinto por 3 vezes. E nós tivemos alguns emissários de Paulo visitaram Corinto. Membros da igreja de Corinto visitaram e escreveram para Paulo. Por exemplo, se a gente pegar em 1 Coríntios 16, do versículo 15 ao 18, ele fala assim: E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Caia que se consagram ao serviço dos santos. E também vos sujeitais a esses tais, como também a todo aqueles que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Então aqui a gente vê uma declaração, relato de Paulo, que ele recebeu visita desses membros de Corinto. Então, mais uma vez, ele teve muitos contatos com Corinto. E nós sabemos que Paulo foi quem fundou a igreja de Corinto. Então, já vem desse contato de quem fundou, de quem deu continuidade a esta obra, de quem estava próximo, acompanhando de perto. Esse é o contexto que a gente vai enxergar um pouco mais no detalhe da segunda carta aos Coríntios. Além disso, contém registros históricos que Paulo escreveu algumas cartas aos Coríntios. Nós encontramos algumas citações de estudiosos que relatam que, no mínimo, pelo menos, ou melhor dizendo, Paulo escreveu 4 cartas, sendo uma terceira carta, que é conhecida como a carta triste, e é entendido que sua carta foi levada por Tito aos crentes de Corinto. Essa referência a gente encontra em 2 Coríntios 2,4. Deixa eu pegar, vamos ler juntos essa referência? 2 Coríntios 2,4. O contato de Paulo com a igreja, ela tem um plano de fundo de um contexto de um período de muita prosperidade e avanço na obra do Senhor. Era um momento de grande expansão, onde a igreja começava a crescer. Nós vamos ter uma referência, eu vou pedir para que os irmãos abram comigo em Atos capítulo 19, 11 e 12. Diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. Quando eles tocavam neles, ficavam curados.
e de outras pessoas saíam os espíritos maus. Aqui a gente vê só um exemplo. Nós já passamos pelo livro de Atos, de Romanos, então os irmãos já vêm acompanhando essas narrativas, até na própria carta de João, que nós estudamos juntos, nós falávamos do quanto a igreja crescia. E neste momento de Paulo, era esse momento também que ele estava vivendo. Então, neste momento de 2 Coríntios, nós encontramos esse contexto de um avanço da obra do Senhor. Mas também um momento muito tumultuado no ministério de Paulo. Então, como nós vemos na própria palavra do Senhor, lá em Atos 19, 23, diz que por esse tempo houve grande alvoroço, justamente por conta desses conflitos, judeus, judaizantes, gregos, toda essa obra maravilhosa que o Senhor realizava, isso foi causando muito tumulto, muito alvoroço, como a própria palavra do Senhor relata. Nós não repetiremos aqui, irmãos, nem vamos retroceder a aulas anteriores, a Atos, Romanos, aos Evangelhos, porque não vai dar tempo. Então, nós já estamos acumulando conhecimento. Então, um pouquinho de cada uma dessas aulas, dos Evangelhos, agora das cartas, nós estamos aprendendo e somando conhecimento. Então, nós não vamos voltar das aulas que já foram ministradas. Nós vamos partir da segunda carta aos Coríntios, sabendo que semana passada os irmãos já ouviram a primeira carta aos Coríntios. Tem sim uma continuidade, mas é diferente. A segunda carta aos Coríntios ela tem uma abordagem um pouco diferente da primeira carta. E assim nós seguiremos. O versículo-chave para essa aula está em 2 Coríntios 3:3. Nós poderíamos aqui ter muitos versículos-chave, sem dúvida, muito do que está escrito na segunda carta aos Coríntios poderia ser um versículo-chave. Mas aqui eu trago aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que nós temos para esse dia, para essa aula, para esse contexto em que nós estamos. É isso que o Senhor trouxe ao meu coração. E diz assim o nosso versículo-chave, 2 Coríntios 3:3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas tábuas de carne, isto é, nos corações. Eu vou ler mais uma vez. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas tábuas de carne, isto é, nos corações. Nós falaremos nesta aula sobre a autoria, sobre a data e local, sobre o contexto histórico, público-alvo e propósito do livro. Nós, fazendo ainda um paralelo com o versículo-chave, nós veremos, como eu falei um pouquinho no começo ali da introdução, nós veremos Paulo com uma linguagem, com uma abordagem muito pessoal, praticamente algo que o coração dele é um pouco diferente do que a gente viu nas cartas anteriores e até do que nós veremos nos próximos livros. Essa é a particularidade da segunda carta aos Coríntios, uma abordagem onde nós podemos conhecer ali o coração do apóstolo Paulo. E eu trouxe como versículo-chave essa figura da carta que nós somos, da carta que foi escrita por Cristo em nossos corações, através deste ministério, para que nós, ao lermos essa carta, ao lermos este livro, nós possamos entender, conhecer, nos aprofundarmos na vida do ministério daquele que zela pelas almas, como um pastor, como aquele que cuida dos membros da igreja,
Então, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para lermos o livro de 2 aos Coríntios. Muitos de nós, ainda adolescentes, jovens, talvez não tenha a noção da grandeza, da importância, da responsabilidade da obra do Senhor. Em cada vida, em cada alma, para cada um de vocês, para cada um de nós, muitas vezes nós não enxergamos o quanto aquele que responde pela obra do Senhor sente, sofre, padece muitas vezes. Nós veremos relatos de Paulo nesse sentido. E esse livro traz à tona, deixa evidente quanto o servo de Deus sente o peso desta obra. E Paulo, ele coloca o seu coração nesse sentido, e é muito profundo nós entendermos como que é essa responsabilidade, esse peso, essa preocupação em Deus para com essas almas. E nós leremos algumas referências e vai ficar um pouco mais claro isso que eu estou dizendo. E principalmente quando os irmãos estiverem lendo esse livro, tenham isso em suas mentes. A responsabilidade e como que é aquele que está à frente do ministério. Dando sequência, irmãos, nós falaremos da autoria. A autoria da carta, então, praticamente nós já falamos bastante, né? A autoria é de Paulo. E como nós falamos na introdução, e como eu acabei de dizer agora, ele faz um relato muito pessoal, é uma carta autobiográfica, ele fala de si mesmo. E não há dúvida sobre a autoria ser do apóstolo Paulo. Vamos buscar uma referência, que é em 2 Coríntios 1, capítulo 1. 2 Coríntios 1, capítulo 1. Diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo, junto com o nosso irmão Timóteo, esta carta à Igreja de Deus que está na cidade de Corinto, e também a todo o povo de Deus espalhado por toda a província da Acaia. Então aqui fica muito claro a autoria e como é que Paulo, e para quem Paulo escreveu, mas isso nós vamos falar um pouco mais para frente. Então nós encontramos essa carta uma linguagem muito diferente dos demais livros. Como eu disse aos irmãos, uma linguagem que transmite os sentimentos e as emoções do apóstolo Paulo. Vamos buscar uma referência disso que eu estou dizendo, porque a gente vai ver algumas citações que dá para entender isso. Por exemplo, quando Paulo tem um discurso com um tom assim doloroso, ele transmite esse sentimento, essa emoção. Vamos buscar aqui em segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, do verso 8 ao 11. Diz assim essa passagem: Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentimos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. Enquanto vocês nos ajudam orando por nós, assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. No capítulo 2, versículo 13, mais uma referência dessa colocação de Paulo num tom doloroso. Olha só: mas eu estava muito preocupado porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. De novo, aqui a gente vê um sentimento, uma emoção, o coração
de Paulo. Ele fala, mas eu estava muito preocupado. Olha só, no capítulo 7, versículo 5, mais uma referência como essa. Ele fala assim: mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração. Medo no nosso coração. Outras vezes, com muito entusiasmo. Então, neste momento aqui, nós fizemos algumas referências no tom de doloroso de Paulo, de sofrimento, de lutas, de aflições, mas às vezes num tom de entusiasmo. Então a gente vê aqui no capítulo 7, versículo 13, olha só, diz assim: foi por isso que ficamos animados. Além do ânimo que recebemos, ficamos mais contentes ainda vendo a alegria de Tito, pois todos vocês os têm ajudado a sentir-se bem. E aí ele continua até o versículo 16. No capítulo 8, diz assim, no verso 2 ao 4. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda boa vontade. E depois a gente traz aqui algumas referências quando Paulo tem um tom mais enérgico, com mais altivez. Então a gente vê, por exemplo, no capítulo 10, no versículo 7, ele dizendo assim: vocês julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto essa pessoa. E aí nós vemos depois o capítulo 11, verso 12, no 13, verso 2, e aqui a referência que nós estamos trazendo é dessa colocação, dessa forma de Paulo escrever, muito diferente do que nós vemos nos demais livros. Vale lembrar, pode parecer óbvio, mas acho que é importante a gente frisar isso, que as cartas era a maneira que aquele povo naquela época tinha de se comunicar. É óbvio, nós sabemos, eles não tinham telefone, não tinham celular, não tinham WhatsApp. Então, quando nós lemos esse livro, temos isso em mente. Era a maneira que ele tinha de falar com outra pessoa. Então, hoje, como nós nos comunicamos com uma mensagem, com uma ligação, Paulo estava escrevendo. Então, aquilo que nós falamos muitas vezes, de forma até pessoal, olhando para a pessoa, a carta tinha esse contexto da essência que a pessoa queria transmitir, aquela mensagem que ela estava passando. E nessa carta de 2 aos Coríntios, ela é muito evidente todo esse contexto que nós estamos falando. Ela é a que sobressai essa emoção, esses sentimentos de Paulo, ela fica em destaque. Sobre a data e local, essa carta ela foi escrita na Macedônia, provavelmente em Filipos, que Paulo escreveu 2 Coríntios, sua quarta carta à igreja em Corinto, como nós dissemos no começo. Nós a conhecemos como 2 Coríntios, mas os estudiosos defendem que essa é a quarta carta. A carta foi escrita apenas alguns meses depois de 1 Coríntios, provavelmente no ano 56 depois de Cristo. 2 Coríntios foi escrito durante a terceira viagem missionária de Paulo. E o contexto, além daquele que nós falamos na introdução, do contexto histórico do livro, do momento em que Paulo vivia, o crescimento da igreja, tem um contexto histórico que diz respeito àquele povo, àquela região, a Corinto. Então, Corinto ela era uma cidade geograficamente privilegiada. Ela estava em volta de portos, tinha ali 2 portos ao seu redor, e ela enriqueceu muito com esse contexto, cobrando impostos das pessoas que estavam ali ao redor, visitando, circulando naquela região.
e também com jogos bienais que eles chamavam. Então, isso trazia muita coleta de impostos e fez com que Corinto enriquecesse bastante. A gente não pode esquecer que Corinto, naquele momento, estava sendo muito exortada por questões de comportamento, de ética, de moralidade. Corinto também passava por um momento muito problemático nesse sentido. A carta a 1 Coríntios tratou muito disso. Vocês viram? Então era um outro contexto daquele momento. Corinto, ele ganhava certa reputação por causa da adoração à deusa Afrodite. Então, havia um templo em louvor a Afrodite, que erguia-se no meio, no local mais elevado da cidade. Lá tinha um templo dedicado a essa deusa. Dizem que nesse culto que era dedicado a Afrodite, ele era tão rico, mobilizava tanta coisa, tanta gente, que se falava em torno de 1.000 pessoas que se dedicavam a esse culto. Era algo muito suntuoso. Corinto, nos dias de Paulo, ela não deve ser vista como uma cidade grega. Ela tem que ser vista como uma colônia romana. Talvez até com um caráter cosmopolita, ou seja, uma cidade de grande centro urbano. Então, ela sim, uma cidade grega, mas a gente não pode deixar o foco como se ela fosse apenas uma cidade grega. Ela também havia sido colonizada por Roma e ela era uma grande cidade, um grande centro urbano, como eu já disse, com muita circulação de pessoas. Por exemplo, a gente, com essa questão de muita circulação, atraía muitas pessoas de diferentes nacionalidades e, dentre elas, comunidades de comunidades judaicas, que também faziam parte daquele contexto de Corinto. Corinto era a capital da província romana da Acaia. Então, ela era muito importante. E nós entendemos que Corinto, nos tempos de Paulo, estava vivendo uma ascensão econômica e social. Corinto teve uma queda. Então, ali por volta do ano de 146, ela teve uma queda e depois ela começou a se reerguer, a enriquecer, a voltar a ter relevância. E nos tempos de Paulo, ela estava nesse momento de crescimento, de voltar a ser a grande Corinto que ela havia sido no passado. E tanto que por volta do 2º século, Corinto já era provavelmente a principal cidade da Grécia. Olha só, então, naquele momento de Paulo ela estava a todo vapor. E um século depois, ela já era a principal cidade da Grécia. E Corinto, essa carta de Paulo aos Coríntios, ela teve como público-alvo a igreja de Corinto. Ela já leva ali o nome, segundo a carta aos Coríntios. Então, o público-alvo era a igreja de Corinto. E ela foi escrita para os membros dessa igreja. A gente vê essa referência lá em 2 Coríntios 1:1. Nós lemos ele no começo. Mas vamos ler de novo. 2 Coríntios 1:1. E Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo, junto com o nosso irmão Timóteo, esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Então, aqui fica muito claro, o livro já traz esse nome e toda a história, toda a narrativa deixa muito claro para quem foi escrita essa carta, para os irmãos da igreja que estavam em Corinto. Qual era o propósito dessa carta? Por quê? Para que ela foi escrita? A carta de 2 Coríntios, ela revela vários propósitos pelos quais a epístola foi escrita. Além da introdução, que a gente vai ver ali em 2 Coríntios 1 ao 11, e depois, na conclusão do livro, que a gente vê lá no capítulo 13, do 11 ao 14, o texto, além dessas partes, né, introdução e conclusão, o texto ele pode ser dividido em 3 tópicos, sendo a carta, então, ela fala do ministério do apóstolo Paulo. Então, a gente vai ver do capítulo 1, do verso 12, até do capítulo 7, verso 16, onde é falado do ministério do apóstolo.
Então, era alertá-los sobre falsos mestres que corrompiam as puras doutrinas de Cristo. Então, naquele momento, havia também um levante ali. Os estudiosos dizem que possivelmente ali eram os judaizantes que se levantavam para denegrir a imagem de Paulo, para corromper a igreja, para levantar mentiras, para se levantar contra o ministério de Paulo. E a primeira parte ali do livro, Paulo se dedica para falar a esse respeito, ao seu ministério, ao seu chamado. E depois nós temos uma segunda parte que trata da coleta. É chamado assim, se nós vermos nas nossas Bíblias, vai falar sobre a coleta. Então ali, do capítulo 8 até o capítulo 9, versículo 15, Paulo traz essa mensagem para encorajar os membros da igreja de Corinto a praticar a oferta em prol dos membros pobres da igreja em Jerusalém. Então ele trata ali essa parte da oferta. Depois uma terceira parte é uma defesa da autoridade apostólica. Então parte daquilo que eu falei do ministério era defender o seu caráter, a sua autoridade como apóstolo de Jesus Cristo. Fazendo um paralelo aqui, eu gostaria muito que os irmãos de Corinto pudessem ter assistido o culto, a pregação do nosso pastor na semana passada, na semana retrasada, onde ele nos ensinou falando dessa autoridade de Paulo, seu apostolado em Cristo, não vindo de homens, lançado à sorte, como aconteceu ali naquela história, na narrativa de Matias, por exemplo, que o nosso pastor pregou. Seria uma grande bênção se os irmãos de Corinto pudessem ter ouvido aquela pregação. Mas Paulo vem com essa defesa falando do seu apostolado em Cristo, um chamado que não veio dos homens. Então isso também está muito claro e relatado no livro de 2 Coríntios. Então assim nós vemos nessa carta o apóstolo e homem Paulo narrando que por muitos é intitulado como Apologia Pro Vita Sua de Paulo, ou seja, defesa da sua vida. Muitos defendem essa forma do livro de 2 Coríntios. Sem dúvida, o tema central da carta de 2 Coríntios é o fortalecimento e correção da igreja de Corinto. Sem dúvida, essa é o principal propósito desse livro. Fortalecer aqueles irmãos, fortalecer a igreja, corrigi-los com questões pontuais que aconteciam. Paulo também ensina verdades que não aparecem em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Então, obviamente, essa carta, esse livro, ele tem um contexto, sim, de assuntos muito importantes e que a gente não vê no Novo Testamento. Por exemplo, o tema sendo falado sobre a nova aliança, o ensino de Paulo sobre a nova aliança, nossas moradas terrestres e celestiais e o ministério da reconciliação. Nós não vamos ler, mas depois os irmãos buscam essa referência e verão que esta é uma particularidade, uma citação única no Novo Testamento. Irmãos, nós encerraremos aqui a nossa aula. Peço ao Senhor que alcance as nossas vidas. Como eu disse no início desta aula, que nós possamos ter essa visão do ministério, do chamado na vida daquele que responde ao Senhor pelas nossas almas, vendo neste livro, podendo entender na vida de Paulo como que é esse cuidado, como sofre o servo de Deus, como que ele sente a obra através das nossas vidas, pelas nossas ações, como nós correspondemos ao nosso chamado, ao nosso ministério, por esta vida que zela pelas nossas almas. Esse livro faz um grande paralelo do ministério, do chamado de Paulo com a igreja de Corinto, assim como as nossas vidas, a nossa igreja, o nosso ministério em Efesibá, a vida do nosso pastor Douglas, e que nós possamos ter essa visão
para que nós possamos ser bênção para o nosso pastor, bênção para o nosso ministério, possamos assim aquecer os pés do nosso pastor. Nós faremos uma oração para encerrar a nossa aula, agradecendo ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, nós te exaltamos, Senhor, por esta oportunidade. Nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos por este ensinamento, Senhor. Possamos, ó Deus, ter essa visão da tua obra, Senhor, da seriedade, do teu amor, do teu propósito, Senhor, de vidas que se entregaram a ti, Senhor, para que hoje estivéssemos, Senhor, diante de ti, Senhor, como uma igreja, Senhor, sólida, uma igreja, Senhor, que preza pela tua palavra, Senhor, pelas doutrinas. Nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos pela nossa igreja, pelo nosso ministério, por esse legado, Senhor, pelo nosso apóstolo, Senhor, por toda a dedicação, por todo o legado. E hoje, Senhor, pela vida do nosso pastor Douglas, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, e pedimos a Ti, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis, Senhor, a este ministério, fiéis, Senhor, ao nosso chamado, e que possamos, Senhor, ser bênçãos, ó Deus, para os nossos irmãos, para a nossa igreja, e que assim, Senhor, sejamos abençoados por Ti, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, por esse dia e por esta oportunidade, Senhor. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Deus os abençoe. Tchau.